Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom estarmos juntos mais uma vez para esta nossa formação semanal, toda sexta-feira, 8 da noite, das 8 até por volta de 9 da noite, ao vivo, pelo Facebook da Paróquia São José, o diácono Alex Franco, meu amigo diácono Alex Franco, ou eu, José Carlos de Oliveira, ministro. Nós nos revezamos, ora ele, ora eu, e eventualmente os dois, quem sabe, fazendo uma atividade formativa com você. Encontro formativo, encontro de formação com oração. Assim sendo, comecemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Façamos nossa oração em silêncio, colocando no colo do bom Deus nossos pedidos, de preferência, antes e acima de tudo, nossos agradecimentos. Como quer que tenha sido o nosso dia, nossa semana, acima de tudo, agradecer. Louvar, antes adorar, daí agradecer, e aí sim, quem sabe, pedir, com muita humildade, serenidade e muita sensatez. Pensa aí, o que quer que você tenha no seu coração. E acima de tudo, insisto, agradeça. Comecemos assim. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com você testemunhando, estou baixando aqui um som que não devia estar acontecendo, agora sim. Vamos falar um pouco mais de Sagrada Liturgia. Semana passada nós fizemos uma introdução à Sagrada Liturgia. Começamos. Hoje continuaremos. Não faço a menor ideia de até onde conseguiremos avançar até o final do encontro. Espero dar conta do que me proponho. Se não der, fica para o próximo encontro, tá bom? Agradecendo a quem já está conectado, conectada conosco, com tanta coisa para fazer, só para tua cara mesmo ficar assistindo um cara como eu. Mas parabéns, não pelo formador, mas pela sua iniciativa de tentar aprender alguma coisa, apesar do formador, alguma coisa da Igreja de Jesus. Parabéns. E a você, que depois, no outro dia, vai assistir a gente na versão gravada, parabéns do mesmo jeito, tá bom? Seja você cristão católico, desta paróquia São José de Vila Oficinas Cajuru, seja cristão católico de qualquer outra paróquia do planeta Terra. E se for cristão que não católico, que faça bom proveito, bem-vindo, bem-vinda. Se for outro crente que não cristão, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda. Com boa vontade e bom senso, desfrute desta oportunidade. Nós dizíamos na semana passada algo que já disséramos noutros encontros a título de Sagrada Liturgia, quando falávamos de outros temas. Nós vamos avançar hoje dizendo, de vez em quando eu vou olhar para cá no Facebook para lembrar de cumprimentar quem está com a gente, e de vez em quando vou olhar para cá porque eu fiz umas anotações de alguns autores que quero citar, se não todas as anotações, algumas, e umas palavras-chave para que eu possa tentar ter um começo, meio e fim, não de todo traído pela memória, ainda bastante falha por conta da bendita Covid que me pegou e da qual eu escapei. Liturgia é uma palavra que vem do grego clássico. Eu não sou fluente em grego, nem hebraico, nem aramaico, mas vamos lá de novo. Leiturgia, tá? E vem de leitum, público, derivado de laus, leus, povo. E ergon, que quer dizer obra ou ação. Então, liturgia quer dizer uma obra, uma ação pública. É curioso que no contexto grego, lá atrás, no contexto helênico dos gregos, lá antes de Cristo, a liturgia designava basicamente qualquer serviço feito publicamente em prol de alguém, em prol de uma dada coletividade.
Então, os liturgos gregos, lá no tempo anteriormente a Cristo, os liturgos gregos seriam chamados hoje de, pasme, servidores públicos, isso mesmo. Os dignos liturgos de então seriam como os dignos servidores públicos de hoje. Liturgia não tinha uma conotação meramente religiosa, tinha uma conotação técnica, uma conotação política, uma conotação para além do apenas, entre aspas, apenas plano religioso. De modo que lá atrás, no mundo grego, no tempo dos helênicos, antes de Cristo, algo como preparar uma festa e recepcionar os convidados era coisa de liturgos, era liturgia. Recepcionar visitantes era coisa de liturgos, coisa de liturgia. Era a preparação, por exemplo, de Jogos Olímpicos, coisa de liturgos, liturgia. Até abastecer com armas navios para a guerra era coisa de liturgos, era, por assim dizer, liturgia, veja só. Agora, com os... Desculpa, bendita tosse, bebi um suco antes e não adiantou nada. Com os nossos irmãos mais velhos na fé, os judeus, a Sagrada Liturgia começou a ter uma conotação mais restrita ao âmbito religioso. Tá? E a tradução do Antigo Testamento na versão chamada Septuaginta, noutros encontros falávamos que o Santo Livro, no seu Antigo Testamento, teve, nos mais ou menos 300 anos antes de Cristo, durante os 300 anos antes de Cristo, teve uma tradução do hebraico e do aramaico para o grego. Alguns livros já de escrita original em grego foram organizados. Se diz Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, a tradução e organização dos livros sagrados no idioma grego tem um apelido de Septuaginta porque teria sido uma tradução, um trabalho feito por 70 sábios. Como temos o texto hebraico, que tem 7 livros a menos, aqueles escritos só em grego e hebraico, só em hebraico e aramaico, estão na versão da Palestina, ou versão hebraica. Já a versão grega tem a inclusão de mais 7 livros. Então, na Septuaginta, há diversas maneiras de versar, de falar sobre liturgia, com outros vocábulos. Tá? E é curioso que nessas traduções de palavras digamos assim, trazidas para a versão grega, incluía também o que se chama, à época se chamaria de latreia e douleia, ou traduzindo latreia, adoração, douleia, veneração, honra. Tá? Não é assunto para agora, nós já falamos em outras ocasiões, falaremos adiante num outro encontro, de novo, sobre adoração e veneração. Mais que isto, é importante observar que os nossos irmãos judeus davam essa conotação de restringir liturgia ao âmbito religioso, tá? Mas a igreja cristã que veio depois sempre valorizou o culto privado, por assim dizer. Hoje falaríamos devocionismo popular, onde teria a latreia e a doulia, adoração e veneração, sempre valorizou e valoriza e recomenda e incentiva desde que esteja nos conformes do culto público e oficial, ou diríamos da Sagrada Liturgia oficial. Tá? Eu vou cometer o atrevimento, o pecado, o crime de abster-me de falar alguns detalhes dessa introdução, pois que eu creio que o tempo vai correr facinho, facinho. Então, algumas vezes no Antigo Testamento se fala, não claramente, não diretamente de liturgia, mas lá está, várias menções, tá? E no Novo Testamento também. Eu vou dar uma puladinha para tentar avançar quanto ao seguinte, em especial no Novo Testamento, embora
se faça menos menções, não de modo explícito, escancarado, mas se faz menos menções à liturgia, há algumas pistas preciosas a respeito. Por exemplo, se você achar interessante, em Atos capítulo 13, versículos 1 a 3, e esse eu separei, é a única ocasião que, embora de um modo ainda um tanto quanto obscuro, se fala em liturgia de modo, novamente, um tanto velado, mas se fala. Parece que ocorre no contexto litúrgico. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Escute comigo. Enquanto celebravam o culto ao Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Saulo, ou Paulo, como queira, para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impondo-lhes as mãos e os despedindo, os enviando. Rezavam, celebravam o culto. Não se tem, é bem verdade, como concluir se havia o contexto também de celebração litúrgica. Mas, se no Antigo Testamento as menções eram veladas, não eram de todo escancaradas, e se no Novo também não o são, muito pelo contrário, são até menos, umas 15 vezes, apenas menções um tanto veladas, a mais escancarada é esta que eu acabei de partilhar com você. Eu quero dizer que Cristo, dentre as pistas riquíssimas dadas ali no Novo Testamento a respeito de Sagrada Liturgia, nós vamos encontrar, e eu me abstivo de citar literalmente as passagens para ganhar um tempinho aqui, se alguém pedir mais tarde eu repassarei, mas Cristo é apresentado a nós como o sumo e eterno liturgo. Ele inaugura um novo sacerdócio que é superior ao antigo, aquele antigo do Antigo Testamento. O santuário em que Cristo faz o ofício é perfeito, muito mais perfeito, aliás, é perfeito, o anterior não é perfeito, porque o anterior era por gente, agora é perfeito porque é por Cristo, não é algo apenas humano. O apostolado também é descrito como uma derivação do sacerdócio de Cristo, assim como a própria missão apostólica também é entendida como uma detentora de natureza litúrgica. Essas considerações a gente pode fazer, pois que estão contidas no Novo Testamento. Eu quero agradecer a quem está curtindo a gente, quem está assistindo a gente. Muito obrigado mesmo, de coração, pelo carinho da audiência. Eu vou me atrever a citar alguns aqui, eu tenho medo de apertar o botão errado e fazer atrapalhada. Mas eu estou vendo aqui o Mateus, boa noite, a Gladys, antes a Maria Inês. E o equipamento que eu estou usando me deixa em dúvida se eu aperto aqui ou ali. Mas vamos lá. A Doni Sanches, a Gladys Marlene, a Inês eu já citei. Enfim, me desculpe aqueles que eu não estou citando. A Tânia Ângelo, e lá estou eu tossindo e me coçando aqui, mas tudo bem, não é contagioso e por internet não contagia. Onde eu parei? Concedendo aos apóstolos a graça de serem os seus liturgos, Jesus realizou a oferta dos fiéis a Deus. E por fim, as próprias ações de caridade dos fiéis têm seu tempero de liturgia. São litúrgicas porque despertam a ação de graças a Deus. A liturgia, os estudiosos, os grandes liturgistas, eles concluem que liturgia, literalmente o termo, a expressão liturgia não é muito presente, é pouco presente, e quando o é, não o é de modo claríssimo no Novo Testamento, para clarificar a distinção entre o antes e o depois. O antes e o depois. Porque o antes tinha uma alusão ao sacerdócio levítico, lá nos templos dos irmãos mais velhos na fé, os judeus. Agora, isso não tem mais lugar na nova aliança. Jesus
vem substituir tudo aquilo, vem complementar tudo aquilo e superar tudo aquilo. O sacerdócio instaurado por Cristo é perfeito, é completo, é pleno, é católico, é universal, é para todos, é definitivo. O Novo Testamento, ele se vale de expressões próximas, afins, quase como se fossem sinônimas, embora não sejam. Então fala-se muito no Novo Testamento de sacrifício, fala de serviço, fala de oferta. E a partir daí, no começo do milênio, no começo do primeiro milênio, ou seja, já desde a fase apostólica, enquanto vivia o último dos apóstolos, São João, quando ele faleceu, acabou a fase apostólica da igreja, depois começou a igreja primitiva, a fase da igreja primitiva. Sempre igreja, sempre católica. Mas há textos do Papa Clemente, dos finais do século I, fazendo alusão à liturgia no contexto da Nova Aliança. No Oriente de língua grega, especialmente a partir do século IV, foi empregado esse termo liturgia, mais empregado que na Igreja do Ocidente, e mais como sinônimo de culto cristão e particularmente de missa. Na Igreja Católica, lá no Oriente, foi mais usado o termo liturgia, começou a ser usado antes e mais enfaticamente. Aqui, pelas bandas do Ocidente da Igreja, isso só foi começou a ter alguma ênfase, digamos assim, no começo da segunda metade do milênio passado. Ali naquela época começou esse negócio de ciência litúrgica. Era ciência litúrgica, já dá para deduzir, sem detalhe. Não vamos falar de ciência litúrgica, mas citando por óbvio que a ciência litúrgica estuda a Sagrada Liturgia. Óbvio também que primeiro tem a liturgia, e é mais importante, depois vem a ciência litúrgica, que é menos importante, mas interage com outras ciências. Sendo justo também, no começo do segundo milênio, no começo da segunda metade do milênio passado, teve a tal da reforma, e ali algumas denominações resultantes dessa reforma usaram a expressão liturgia. No começo do século XIX, um camarada chamado Gregório XVI, Papa, ele fazia menção também à liturgia de modo mais claro, a palavra. No século XIX veio o movimento litúrgico, e aí sim, este movimento litúrgico popularizou a expressão liturgia. E o Papa Pio X, ali eu anotei, porque eu não tenho a data, 1917, com o direito canônico, naquela versão de 1917, e também com o Papa Pio X, o vocábulo liturgia finalmente tornou-se, por assim dizer, protocolar na Igreja, na sua porção latina. A Igreja Católica, mundo todo, liturgia, lá desde o começo, mais usada, mais corriqueira, na Igreja Católica, mais para o Oriente, e mais tarde começou a ficar usual, a ser usual e até protocolar o termo liturgia na Igreja, na sua porção mais ocidental. Eu pergunto a você, se o termo não era empregado pelos primeiros cristãos na Igreja Católica, na sua parte mais ocidental, nem pelos santos padres, para designar o conjunto de ações às quais hoje denominamos liturgia, que termos, ao longo dos séculos, principalmente na Igreja Latina, se usava? Munus, mysterium, mais pela fala grega, mysterium para o latim. Além disso, opus, mais um destaque para uma expressão que você não vai achar estranha. Sacramentum. Tá? O conceito de sacramento nos permite, lá atrás, nos permite dizer que, como é que eu vou dizer? Os primeiros cristãos tinham uma concepção mais ampla da expressão de sacramentalidade. Então, sacramento ou sacramentalidade dizia respeito a toda a Sagrada Liturgia. Era, digamos assim, que sacramento, inicialmente para os cristãos,
era algo como todo sinal sensível das realidades sagradas. Agora, como nós temos por definição, você aprendeu lá na catequese, você talvez ensine por aí aos filhos, aos netos, ao marido, à esposa, aos amigos, você leia nas apostilas de formação básica, que eu até anotei aqui, para já ganhar tempo, que sacramento são sinais eficazes da graça instituídos por Cristo, confiados à sua igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida eterna. Portanto, os 7 maiores ritos da igreja, sinais sensíveis da graça, a graça que obtemos por meio desses sinais, sacramentos, é um dom divino, que tem eficácia, e essa eficácia, como a gente aprende, está lá no catecismo, está aqui no catecismo, a eficácia, a eficiência do sacramento, ela independe da qualidade pessoal do ministro, ordenado e eventualmente não ordenado, e tampouco depende da qualidade pessoal dos fiéis. Ou, dizendo num vocábulo contido no catecismo, a validade de um sacramento ela é independente da dignidade do ministro, é independente da dignidade de quem busca o sacramento, embora dependa, por óbvio, da disposição de quem recebe ou busca receber o sacramento. Então, a liturgia, eu vou citar para você aqui o Dionísio Borba. O Dionísio Borba, esse autor, esse estudioso, disse: não há, abre aspas, não há sacramentos sem liturgia, nem liturgia não sacramental, visto que o coração da liturgia são os sacramentos, e que estes só podem ser sacramentos liturgicamente. Então, liturgia e sacramento remetem a realidades que pertencem ao que nós chamamos de economia salvífica ou economia da salvação. Algo de que você pode aprender aqui, no Catecismo da Igreja Católica. Vou citar um outro aqui. Lembrando que sagrada liturgia e sacramento são sinais de coisas sagradas. Aliás, principalmente se eu conseguir dar conta do conteúdo pensado para hoje, o próximo encontro entre nós será sobre sinais, símbolos, ritos e celebrações, tá? Avançando a questão de base de liturgia. Mas se temos um dos grandes liturgistas do século XX, Cipriano Vagadini, ele disse, abre aspas, toda a liturgia não é senão aquele ponto no qual o fluxo sacramental da vida divina proveniente de Cristo na igreja chega a nós. Fecha aspas. A liturgia é a epifania da sacramentalidade. Epifania é uma manifestação reveladora, digamos. É o mais perfeito meio de transmissão da vida divina que Cristo, por sua igreja, nos quer comunicar. Eu quero citar agora um outro grande estudioso que vale a pena ser lido, estudado e pensado, o Edward Hugon. Ele disse, abre aspas, os sacramentos são como o prolongamento e a sequência da encarnação. São, por assim dizer, relíquias de nosso Senhor. Fecha aspas. Eu estou rindo porque eu não paro de me coçar e segurar o pigarro, tá? Me cuidei para antes de começar, não ter isso, parece que estou com sarna daqui. Tá tudo bem. Segundo, eu anotei aqui, eu não vou abrir, que já está anotado ali, mas essa maravilha aqui, chamada Missal Romano, algo de que falaremos em alguma outra ocasião, mas de vez em quando a gente cita. Segundo a instrução geral do Missal Romano, que está aqui, mais de uma centena de páginas a abrir esse livro fantástico, ali, no seu número 326, está lá. A liturgia é o centro da igreja, e os sacramentos são o centro da liturgia. Em particular, a Eucaristia, o mais importante entre todos os sacramentos, o sacramento dos sacramentos.
Os 7 sacramentos são extremamente importantes, todos contêm Cristo, procedem de Cristo, conduzem a Ele. Falamos disso mais de vez. A Eucaristia é o Cristo. A Eucaristia é um dos 7 sacramentos. Se os demais portam Cristo, são portados por Cristo, contêm Cristo, estão contidos em Cristo, procedem de Cristo e conduzem a Ele, a Eucaristia é o Cristo. E o que compõe a liturgia? Sacramentos, dos quais falamos um pouquinho agora, falamos outras vezes, sacramentais, dos quais falamos alguma vez também, orações, das quais falamos um pouquinho, falaremos em alguns encontros adiante, as cerimônias da igreja, o ofício divino das horas canônicas, isso constitui a Sagrada Liturgia. E isso tudo parece, eventualmente, um conjunto assim não muito harmônico, digamos assim. Parece, mas não é. Mas uma vez agradecendo quem está escutando, assistindo a gente, a Leonie de Fátima Silvestri, muito obrigado pela sua audiência. Tá? O Carlos Soto, não vou mexer muito ali para não fazer atrapalhada. Eu quero citar para você cadê? Perdi aqui. Achei. Segundo a Sacrorum Sanctum Concilium, hoje eu tive a pachorra de ter, além da totalidade dos documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II, esse livrinho aqui, eu tive a pachorra de separar a Sacrorum Sanctum Concilium. Esta é uma das constituições dogmáticas que compõem esse documentão aqui, tá? Mas se você achar que é demais gastar um dinheiro, de repente o bolso não permite, tudo bem, se bem que tem a versão online, eu garanto que com 8 ou 10 reais, 12 reais, você compra esse documento maravilhoso, que trata da Sagrada Liturgia. E aqui nesse documento, o Sacrorum Sanctum Concilium, abre aspas, a liturgia é o exercício da função sacerdotal de Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam e, cada um à sua maneira, realizam a santificação dos homens. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, cabeça, Cristo, membros nós, presta o culto público integral, Sacrorum Sanctum Concilium. E este aspecto retoma a Mediator Dei, que é uma encíclica do Papa Pio XII, que no começo do século passado ele falava de Sagrada Liturgia nesses termos, que era mais ou menos assim. Pela liturgia, Cristo honra ao Pai. Pela liturgia, Cristo honra ao Pai. E a igreja, que é o seu corpo místico, honra a Cristo. E a igreja, que também somos nós, você e eu, juntos de Cristo, honramos a Deus, louvamos a Deus, adoramos a Deus. Essa definição da Sacrorum Sanctum Concilium, ela acrescenta 2 acréscimos. Ela acrescenta 2 aspectos, que a liturgia se constitui de sinais sensíveis e que esses sinais realizam não apenas o culto, mas a santificação e o culto. Mais uma vez, obrigado quem está aguentando os recados de Oliveira, tomara com algum proveito. Eu não sei se estou agilizando demais a fala, tomara que não tanto, tá? Eu quero citar de novo, antes do Vagadine, eu quero citar o Papa Pio X, que em 1903 disse assim, a respeito do fim, do objetivo geral da liturgia, o Papa Pio X disse, em 1903, abre aspas, a liturgia é a glória de Deus e a santificação dos fiéis, fecha aspas. Agora, citando de novo o Cipriano Vagadine, ele disse, abre aspas, a liturgia é o complexo dos sinais sensíveis, eficazes, da santificação e do culto da igreja, fecha aspas. Meu caro, minha cara,
Esses autores que eu citei são autores que vale a pena ler, tá? Não precisa ter gravado, se for o caso, você me pede depois. A liturgia tem um sentido teológico e deve ser entendida à luz da revelação. Mais ainda, a liturgia precisa ser entendida a partir do modo peculiar, do modo típico, característico, com o qual a revelação vê as coisas que nos cercam, a vida como um todo. A revelação é mais que algo assim, algo mais que apenas algo metafísico. Metafísico é algo que transcende as coisas naturais, algo de difícil compreensão, porque tem um quê de abstração e tal. Então a revelação é algo mais que metafísico. E também não é a revelação divina, não é um conjunto de explicações tais como se poderia fazer numa aula de geografia, tal como se poderia fazer numa aula de matemática ou química. Não. A revelação também não é só um conjunto de normas de conduta, de preceitos morais. Isso existe, está presente na revelação, mas a Sagrada Escritura não é só um conjunto de normas de conduta, de comportamento, um manual de comportamento. Contém, mas vai além. Eu vou citar aqui um outro autor. Onde está aqui, José Carlos? É claro que tem o elemento moral, ele é muito importante, mas ele depende de mais que isso. Ele decorre de mais que isso, de um valor básico, basilar até. E eu separei aqui uma fala do Daniel Scherer. Esse autor, esse estudioso, disse a respeito da revelação. Abre aspas, a revelação é sempre uma história em ato. Fecha aspas. Em andamento, então, como dizia, tem algo de metafísico, tem algo de moral, tem algo de norma de vida, mas a revelação, ela é história sagrada, e para usar a expressão de agora há pouco do autor que eu citei, o Daniel, é a história em ato de Deus intervindo no mundo, querendo despertar nas pessoas, primeiro, a ciência da sua existência, ciência da existência de Deus. Por consequência, interesse em saber das coisas de Deus. Por consequência, saber das coisas da vida eterna e do reino de Deus e se alegrar, se instigar, se animar, se entusiasmar, conforme entenda que o reino de Deus é para cada ser, para cada ser já vivente, ora vive por viver. É também a revelação, em contrapartida a essa atitude de Deus de lá para cá, desde sempre, agora e para sempre, em contrapartida, a revelação também constitui os atos, as nossas respostas a essa intervenção de Deus, a essa disposição ou disponibilidade de Deus. Por isto passa a revelação divina das coisas de Deus. Ou seja, não é algo, como eu dizia, com o quê de metafísica, que exige demais da nossa compreensão, porque tem coisa abstrata, coisa que vai além da nossa compreensão, ou é de difícil compreensão. Tem algo de moral, de ético, de comportamental, de normas de conduta, tem algo de histórico, mas não é um sistema filosófico apenas, não é uma norma de vida apenas. É um relato de acontecimentos históricos, mas não é uma história qualquer. Decididamente a revelação é uma história, é um relato, uma soma de relatos que fazem uma história, mas é a história. E tem a intervenção de Deus no espaço e no tempo, como dizia o Daniel Scherer, que eu citei há pouco, Deus amorosamente se apresentando a nós. E tem fases. Desde sempre,
Deus gestando no céu o seu plano para todos. E note que mesmo lá no céu nos ensina a teologia, a genuína teologia cristã, mesmo no céu, ou já lá no céu, até entre os anjos, alguns, por vaidade, por obtusidade, por essas coisas feias que a gente como humano sabe muito bem como é que é, se rebelaram. Um dia, quem sabe, façamos um encontro para falar de angelologia, serafins, querubins, anjos caídos e tudo. Mas a mania de separar em nome de Deus não é coisa só de gente. Até no céu aconteceu. Depois, então, nem se fala. Mas lá, o plano de Deus para todos, na eternidade, alguns anjos se rebelam e caem fora, a maior parte permanece. Depois, por aqui, Adão e Eva, a queda de Adão e Eva, aí veio o anúncio da promessa de que viria o Redentor. Depois, a revelação vai acontecendo em conta-gotas com Abraão, patriarca, os demais patriarcas. Depois desses patriarcas, Moisés. Depois, os juízes, os reis, os profetas. Depois, João Batista, Nossa Senhora. A plenitude da revelação em Jesus Cristo. Aí podemos falar em mistério pascal, portanto, Pentecostes, Espírito Santo. Daí vem o envio dos missionários, os discípulos, ide, pregai o evangelho a todos os povos em todos os lugares. E aí vai acontecendo a igreja, essa porção terrena, porção visível, a serviço, gerada, acompanhada e destinada à igreja celeste. Essa igreja cresce, se esparrama, apesar das nossas mazelas humanas, ela cresce e acontece por aí, sobretudo sacramentalmente. E assim é, assim tem sido, assim foi, e assim será até a parousia. Parousia, a segunda volta de Jesus. Na parousia, alguém diria no fim do mundo, no fim dos tempos, mas quando Jesus voltar, a parousia, aí virá o juízo católico, o juízo universal, o julgamento para todos por parte de lá, né? A ressurreição geral. E curiosamente, o Daniel Scherer, esse autor que eu citei há pouco, por uma vez ou duas, ele lembra uma coisa que eu penso que realmente seja interessante, eu mesmo não costumo lembrar, que a história sagrada, a história, não uma história qualquer, ela começa e termina no mesmo lugar. A história sagrada, a revelação, o plano de Deus começa e termina no mesmo lugar. Aonde? Na eternidade. Na eternidade. Ali, sendo na eternidade, pensando no depois, para cada um de nós, Jerusalém Celeste, onde estaremos todos nós, se estiver você e eu, tomara que sim, os chamados, os salvos, os remidos, em harmonia, junto de Deus, dos demais que foram à nossa frente, em orações, em louvores, agradecimentos eternamente. A gente precisa lembrar que tudo isso remete a mistério. Mistério, eu falei antes lá de mysterium, no latim, mysterion, antes do grego, mistério, revelação. Mistério, algo que não nos é possível depreender de todo, entender de todo, e de uma vez só, que nos vai sendo revelado aos poucos. Mistério, algo que cremos que existe, embora não entendamos de todo, aceitamos como existente e como bom para nós, e por isso mergulhamos nesse infinito, nesse mistério, mesmo sem sabermos nadar, sem medo de nos afogarmos. Mistério, revelação, sacramento, liturgia. E Cristo é a essência de tudo isso, claro. Nossa, deixa eu olhar a hora. A história sagrada, a revelação divina, a revelação, Deus se revelando a nós todos, aos poucos, durante mais de 2 milênios, e se plenificando em termos de revelação em Jesus Cristo. Quando Jesus vem, a revelação se dá por toda, se dá por completa, se dá por universal, plena, totalmente católica. Depois de Jesus entre nós, nada mais há para ser revelado. Toda a revelação está posta, definitivamente. Não é por acaso que se fala de nova e eterna aliança. E desde então, a cada um que vai nascendo, cabe exercer o livre direito de interessar-se ou não, tentar aderir ou não a essa plenitude de revelação das coisas de Deus em Jesus, para todos.
Então, se a história sagrada é a casa da liturgia, dentro desse contexto deve ser compreendida. A história sagrada é a casa da teologia, e nesse quadro, nesse contexto, se deve entender e compreender a sagrada liturgia. Uma cabe na outra. Eu vou citar de novo o Daniel Scherer. Ele disse: a liturgia é o meio essencial pelo qual, de Pentecostes à parousia, nós estamos falando do tempo sacramental da igreja. Como o corpo místico de Cristo é a expressão visível da alma que o vivifica. A vida divina é comunicada aos fiéis. Fecha aspas. Nós tínhamos antes de Cristo a preparação para a vinda de Jesus. Depois de Cristo, nós temos tido então o tempo de assimilação de Jesus, do porquê ele está entre nós, de quem é ele, do porquê está entre nós, e aí a gente vai decidindo conforme queiramos e consigamos ou não, aderir a ele ou não, e desfrutar das consequências maravilhosas ou não. Mais uma vez agradecendo a quem está com a gente, muito obrigado mesmo pela audiência, pela participação. Pela liturgia ainda, Deus se comunica com a gente para nós mergulharmos constantemente cada vez mais no mistério de Cristo e dele desfrutarmos. Dizendo de outra maneira, liturgia é a celebração do mistério de Cristo. Liturgia é a celebração do mistério de Cristo. Liturgia é a recapitulação de toda a história sagrada. E quando nós participamos da Sagrada Liturgia, deixa eu pensar, quando nós participamos da Sagrada Liturgia, nós somos lembrados de novo, e outra vez, nós somos lembrados do propósito máximo e inigualável e impagável e incomparável de toda a história, que é Deus sempre se comunicando amorosamente a nós ou conosco e ao seu plano, e ao seu convite a participar eternamente da vida divina, junto dele e de outros que lá estão antes de nós, mas vivendo já, tal como o fez o próprio Jesus, a revelação plena do plano de Deus aqui. Tendo por exemplo Jesus, o Salvador, vivendo aqui, ainda que imperfeitos, falíveis, limitados. É isso que a liturgia nos propõe. Vou usar uma expressão perigosa, porque simplória. A liturgia, a sagrada liturgia cristã, é a reiteração sistemática, consistente, inovadora, não repetidora, apenas inovadora, desse convite permanente, amoroso, misericordioso de Deus para todos nós. Convite universal, convite católico para todos. Algo como: desde sempre estou aqui na eternidade, a tal ponto que por tanto amor gerei vocês, que já viveram, vivem e viverão, ciente que porque humanos falham, ciente que porque humanos têm insegurança, ciente de que porque humanos fazem coisas erradas, mas porque bons, na essência bons, e tendo, por exemplo, um monte de gente no Antigo Testamento, um monte de gente no Novo Testamento, notadamente, especialmente o próprio Jesus, e a partir dele um monte de gente que seguiu o exemplo dele. Então você também pode, eu também posso. Então Deus nos diz: falhe, mas tente acertar. Erre, mas tente acertar. Tenha limites, mas busque sua potencialidade para ser bom naquilo que faz, enquanto familiar, enquanto profissional, enquanto paroquiano, enquanto cidadão, enquanto voluntário, mas tendo, por exemplo, o próprio Jesus. A revelação está posta, o exemplo está posto. Bento XVI, também um dos maiores teólogos do século XX e XXI, Bento XVI, ou seja, o então cardeal Joseph Ratzinger, depois Bento XVI, há uns tempos Papa Emérito,
Ele disse, abre aspas, a liturgia lembra que todos nós, diante da verdadeira vida que desejamos alcançar, somos, no fundo, como crianças, ou que deveríamos sê-lo. A liturgia, então, seria uma forma completamente diferente de antecipação, de exercício preliminar, prelúdio da vida futura, da vida eterna. Fecha aspas. Meu caro, minha cara, eu estou estupefato comigo mesmo. Eu temo estar falando de modo acelerado hoje mais que a minha média e espero não a ponto de ter sido exagerado e complicado a sua compreensão, seu acompanhamento. Não vou usar a expressão arrependimento, mas eu pulei algumas citações que eu faria na abertura, citações de passagens bíblicas para contextualizar mais e melhor as origens da palavra liturgia ou dos seus vocábulos antecessores. Mas não vou retroceder lá, pois que não é cabível. Melhor ter conseguido dar conta do pensado em um pouquinho menos de tempo do que ter alongado mais. Quero te antecipar, meu caro, minha cara. Essa pequenina introdução à Sagrada Liturgia, posta na sexta-feira passada, está disponível lá no Facebook e no YouTube. E essa pequenina sequência, também a título de introdução de Sagrada Liturgia, eu espero de coração que você que acompanhou antes e hoje, você que acompanhou só hoje, poderá acompanhar a anterior no outro momento. Algo digo também de quem acompanhou a primeira e não acompanha agora, poderá tomar, quem sabe, querer acompanhar hoje. Tomara que a soma de uma e outra, algo como quase 2 horas de fala, tenha servido ou venha a servir como um pequeno conjunto de saberes a mais que agreguem ao que você já sabia. E tomara, além de fiéis ao magistério da igreja, tomara sim, espero assim seja, tomara agregue ao que você já sabia e te instigue a querer estar com a gente no próximo encontro, quando trataremos um pouco mais de Sagrada Liturgia, ainda e sempre a título de base e introdução, mas antecipando, como diriam os jornalistas, dando um spoiler, falaremos no próximo encontro a respeito de introdução à Sagrada Liturgia, falaremos de ritos, sinais, rituais, celebrações. E conforme avancemos, nós vamos chegar lá. Vamos falar, por exemplo, de Santa Missa. Por exemplo. Mais uma vez agradeço a sua paciência, a sua participação. Tomara mesmo tenha tido bom proveito. Se concordar, comente aí com alguém que assista a gente. Nós não somos famosos, nem o Diácono Alex, nem eu, portanto a audiência é sempre com algumas pessoas. Agora, depois, até o fim da noite, algumas outras vão assistir em parte ou no todo, amanhã depois. Então a gente alcança alguns, muitos com boas intenções, outros não, muitos com bom aproveitamento, muitos assistindo o todo com atenção, outros só um pouquinho e não muita atenção, mas faz parte do contexto. Tá bem? Convido a que façamos uma oração para encerrarmos por hoje. E nessa oração, agradecendo, você, por favor, faça seus agradecimentos aí. Convidei a agradecer no começo, convido a agradecer agora também. Novamente, adorar a Deus em primeiro lugar, é a oração das orações. Louvá-lo ou elogiá-lo por consequência. Agradecê-lo, e agradecer não é a mesma coisa que louvar, e daí suplicar, pedir, e que os pedidos tenham sempre como primeiro este. Sempre repito isso, você já escutou ou leu isso em alguma ocasião. O seu primeiro pedido seja sempre algo como: Senhor, que eu aceite a vossa vontade, qual seja, mesmo que eu não a entenda, dela não goste, dela eu fuja. Pois que de vós, tudo que vem sempre é para o nosso bem, ainda que pareça não ser. Aí, depois desse pedido sincero, faça seus demais pedidos com elevado teor de cristianismo. Iniciamos com a oração do Pai Nosso, concluamos com a oração da Ave Maria, a nossa intercessora maior. Só a Deus nós adoramos, Maria de mais santos nós veneramos. Adoramos, veneramos. Mas é a mãezinha do céu. Pensa na sua mãe terrena, viva, em carne e osso com você,
ou já falecida, mas viva no seu coração, na sua mente, e quem sabe já no céu junto a Jesus. É a mãezinha do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado. Espero não ter falhado muito com a memória hoje por causa da sequela de Covid. E o nosso diácono Alex, nosso amigo, meu amigo diácono, está muito bem. Então, batemos um papão hoje. Está bem. Andou operando por conta de pedras nos rins, né? Mas está bem. Está em atestado aí, mas lá por terça ou quarta ele começa devagarinho a voltar à labuta profissional. E numa situação normal, na sexta que vem, a nossa formação será com ele, tá bom? Boa noite, forte abraço, fique com Deus. Tchau.